Será que o treino de força resistente pode ser adaptado para a corrida? Basicamente, o treino de força resistente a gente vai ganhar força e resistência. Então parece interessante, né, a gente colocar na corrida, porque na corrida a gente precisa de resistência para correr uma longa distância e precisa de força para correr rápido. Então, será que dá para adaptar? O que será que tem a ver o que a gente aprende lá no Jack Daniels, o grande treinador de corrida, com o protocolo soviético que eu prego aqui? Nesse vídeo eu quero trazer essa relação entre essas duas coisas, quais seriam os benefícios de treinar assim o treino de força resistente na corrida, como que a gente adapta o treino de força resistente para a corrida, ou, melhor ainda, como nós vamos adaptar um protocolo soviético, a lógica do protocolo soviético, em um treino de corrida. E para isso vão ser necessários apenas 3 passos básicos, depois que a gente entender primeiro a lógica do método e os benefícios dele. E esse vídeo, ele acontece hoje por quê? Primeiro eu postei um vídeo falando de um conselho incomum que eu recebi lá em 2018 para treinar força, para treinar resistência. Eu não deveria treinar resistência, deveria treinar força resistente. Mas aí eu comecei a treinar força resistente por causa do componente de força que eu gostava ali, não por causa da resistência. Embora eu precisasse, em tese, aumentar um pouco da minha resistência também, tendo em vista a minha atuação lá no Corpo de Bombeiros. Porém, como eu não gostava muito, eu fui para esse lado aí do treino de força resistente. E aí em 2020, por um acaso, eu fui aí constrangido, digamos assim, a participar de um desafio da rosca direta, que eu não queria participar, porque eu não treinava bíceps, eu não fazia nenhum exercício de bíceps isolado, não fazia rosca direta, não treinava resistência, e a competição era de quem fazia mais rosca direta. Mas, pela pressão ali da tropa e tal, acabei participando desse desafio e acabei vencendo com larga folga. Fiquei 5 minutos direto fazendo rosca direta. E aí eu percebi que, de fato, aquele conselho estranho que eu tinha recebido em 2018 fazia sentido, porque eu melhorei demais a minha resistência. Essa história toda é o primeiro vídeo dessa série aí. Se você não viu, eu recomendo ver. E nesse vídeo, inclusive, eu conto lá que eu estava treinando basicamente o protocolo soviético de barras fixas. Barras fixas treina bíceps e eu acabei desenvolvendo força e resistência no bíceps para fazer a rosca direta e vencer o desafio, mesmo sem estar treinando rosca direta e mesmo sem estar treinando resistência. Enfim, eu postei esse vídeo, contei essa história com mais detalhes lá, contei como que foi. E aí muitas pessoas começaram a me perguntar do treino de força resistente. Então, fiz vídeos explicando o treino de força resistente, fiz shorts e reels aí mostrando meu treino de força resistente, como que ele acontecia. Naturalmente as pessoas perguntaram, e o treino de hipertrofia? Dá pra gente extrapolar isso para o treino de hipertrofia? Claro, dá para extrapolar para o treino de hipertrofia resistente, que é justamente o protocolo que eu uso há 8 anos para treinar hipertrofia. É exatamente esse. E aí o vídeo passado, se eu não me engano, o vídeo passado eu falei sobre hipertrofia resistente. E, obviamente, começaram algumas pessoas a me perguntar. Elas começaram a testar, começaram a ver grandes resultados em poucas sessões de treino. E com força, em questão praticamente de força, né? Hipertrofia a gente não consegue ver com poucas sessões de treino. Mas você consegue ver a questão da sua performance, né? A sua força melhorar, você treinar mais e com menos custo de recuperação, um treino mais fácil, menor percepção de esforço. Então as pessoas começaram a me perguntar, e então, dá para adaptar isso para a corrida também? Porque os benefícios, em tese, são maravilhosos, né? Eu comecei a citar aqui, vamos falar aqui alguns benefícios, né? A gente consegue fazer um treino mais fácil, digamos assim, um treino mais fácil, por quê? Porque tem uma menor percepção de esforço, é um treino que a gente vai ter menor fadiga, menor custo de recuperação, menos dores, menor risco de lesão, e com isso a gente já conseguir, com tudo isso, a gente já conseguir ter um maior potencial de acumular volume. Quem treina mais evolui mais, dentro de um teto de limite de recuperação, quem treina mais evolui mais, se a gente está treinando dentro da nossa capacidade de recuperação. Então a gente tem um potencial para treinar mais e evoluir mais. E aí algumas pessoas já começaram, né, com esses vídeos aí, já começaram a adaptar seus treinos dessa maneira, com alguns princípios que eu trouxe nesses vídeos, e começaram a relatar nos próprios vídeos, nos comentários, como que está surpreendente a evolução deles. A primeira evolução que a gente consegue perceber nesses primeiros dias que a gente usa é justamente essa, maior desempenho, né? A gente conseguir ganhar mais força, mais volume, menos dor, menos fadiga acumulada. A hipertrofia vai demorar um pouco mais para o pessoal perceber, mas a hipertrofia é justamente uma consequência da gente acumular mais volume de treino, basicamente. Pois os resultados mostram que quanto maior o volume de treino, maior volume load,
maiores os resultados. Então, se as pessoas com poucas sessões de treino já estão conseguindo acumular mais resultado, mais volume de treino, então espera-se que daqui a algumas semanas elas também possam experimentar maiores resultados em hipertrofia. E de força também. Então, como as pessoas começaram a ficar muito empolgadas disso, em relação a isso, eu comecei a receber perguntas. E o treino de corrida, dá para adaptar também? E sim, dá para adaptar. Inclusive, no treinamento do protocolo soviético para o TAF, o treino de corrida é baseado no protocolo soviético. Justamente essa lógica lá. Inclusive, aproveitando o gancho aqui, fazer o merchan rapidinho, vou deixar aqui na descrição os links, o link para você poder conhecer um pouco melhor o projeto Protocolo Soviético, no qual a gente tem treinamento para hipertrofia ou para força, treinando em casa ou na academia, seja para um TAF ou seja só para ficar mais estético. Tem toda essa abordagem que eu trago aqui do treino de força resistente, hipertrofia resistente, isso adaptado para força, hipertrofia, corrida, performance, TAF, tudo vai estar lá dentro dessa lógica de treinamento. É o jeito que eu treino já há quase uma década, está tudo lá nesse link. Se você tiver interesse, sentir que é o momento, clique lá para você conhecer mais sobre o protocolo soviético. Agora, outra opção é a gente bater esse papo aqui também. Bater nesse papo aqui, o pessoal também já está aprendendo, pegando os princípios, pegando a ideia e começando também a implementar o seu treino. Então, outra dica é isso aí. Se você puder, quiser conhecer mais, tem vários vídeos aqui no meu canal. Estou soltando aí de 5 a 7 vídeos por semana, falando sobre vários temas, e o tema que o pessoal está mais pedido ultimamente é esse. Então, é uma forma também da gente começar a conversar, vocês entenderem melhor o princípio e a lógica e ir implementando na especificidade da sua individualidade, de acordo com o seu contexto. Mas vamos voltar lá para o vídeo. Então, sim, dá para adaptar para a corrida. Inclusive, é como que a gente faz lá no protocolo soviético para o TAF. E é interessante porque quando eu comecei a estudar mais sobre esse protocolo soviético, a forma como os soviéticos treinavam, porque basicamente isso me interessou, porque quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, eu percebi que eu deveria ter um treinamento que eu tinha que estar pronto para qualquer missão, a qualquer momento. E essa que é a lógica lá, é uma dos princípios do treinamento soviético. O militar nunca sabe quando que vai ser essa próxima missão, ele tem que estar sempre pronto. Ele não pode falar, minha perna está doendo porque eu corri ontem, meu bracinho está doendo porque eu carreguei eu malhei braços ontem, então não consigo carregar aqui meu armamento. Ele tem que estar sempre pronto para qualquer missão, ao mesmo tempo ele tem que se desenvolver, ele tem que evoluir. Então, basicamente, essa que é a lógica é uma das premissas do protocolo soviético. E aí, quando eu entrei no Corpo de Bombeiro, eu comecei a estudar bastante esse assunto, consumir bastante esse conteúdo, e fui adaptando isso junto com meus outros estudos na área de treinamento esportivo para a minha realidade e fui aplicando meu treinamento. E enquanto lia isso, teve uma época que eu fui ler o livro do Jack Daniels, Fórmula de Corrida de Jack Daniels. Se você não conhece, Jack Daniels não é a bebida. Jack Daniels é um grande treinador de corrida que treinou vários atletas norte-americanos e medalhistas olímpicos, vários campeões. O cara simplesmente ele observou que o ser humano tinha determinados padrões matemáticos na corrida e aí ele foi e trabalhou isso. Digamos assim, vamos trazer para a área de engenharia. A engenharia vê os gráficos, os padrões e tenta otimizar os processos. E foi justamente isso que ele fez. Eu também sou engenheiro, entre aspas, mais um contexto, né? Por isso que eu me identifiquei bastante com o Jack Daniels. Ele pega lá, ele treinou vários e vários e vários atletas, então ele tinha um conjunto imenso de dados e ele ia aprimorando, otimizando o seu processo de treinamento com base nesses dados. E o que Jack Daniels, no final das contas, concluiu, treinando de amadores a atletas de elite, que a grande parte do volume de treino desses corredores deveriam ser de volume fácil, o que ele chama de volume fácil. E aquilo ali eu percebi uma grande conexão com o protocolo soviético, porque o protocolo soviético é a mesma lógica de volume fácil, que a maior parte do treino tem que ser de volume fácil. Por quê? Eu vou adentrar aqui um pouco no método, em três princípios básicos que eu quero discutir hoje do método, para a gente poder depois linkar como que a gente vai colocar isso na corrida, mas para já fazer o link aqui com o Jack Daniels. Três princípios básicos.
Primeiro, baixo custo de recuperação. Quando a gente tem um... Por que um baixo custo de recuperação? Olhando minha colinha ali. Porque a nossa recuperação, minha colinha está aqui, ó, meu caderninho. A nossa recuperação, ela é o nosso fator limitante para o desenvolvimento. Então, eu posso treinar aqui, se eu quiser, 1 hora por dia, 2 horas, 3 horas. Se eu quiser, eu posso ficar, sei lá, 10 horas treinando sem parar. Eu consigo fazer isso? Eu tenho esse potencial? Tenho. Agora, eu tenho o potencial de me recuperar dessas 10 horas de treino para amanhã? Não, não tenho. Então, a minha capacidade de treinar é muito maior que a minha capacidade de me recuperar. Então, partindo do pressuposto que a recuperação é o nosso limite, então a gente pode inverter a lógica. E em vez de tentar aumentar a nossa capacidade de treino, é a gente tentar aumentar a nossa capacidade de recuperação. Porque aumentando a nossa capacidade de recuperação, a gente vai conseguir treinar o máximo de volume possível dentro da nossa capacidade de recuperação e assim a gente vai conseguir otimizar a nossa evolução. Essa que é a ideia. Então, para isso, Jack Daniels trabalha com o que ele chama de volume fácil. A maior parte do treino tem que estar em volume fácil. Que é a mesma lógica também quando a gente vê os treinos de força e hipertrofia do protocolo soviético. Também é baseado em acumular, o que eu chamo de acumular volume fácil. E aí a gente parte para o segundo ponto, aperfeiçoamento do gesto esportivo. E aí, novamente, a gente consegue conversar com as duas coisas. Porque tudo que você quer melhorar, você tem que repetir aquilo ali mais e mais vezes. Então, se eu quero, sei lá, melhorar uma determinada tacada aqui, assim, ó, no tênis, quanto mais eu treinar, mais especialista eu vou ficar naquele movimento. Se eu quero melhorar a barra fixa, quanto mais barra fixa eu quiser, mais eu vou aperfeiçoar aquele movimento. Por quê? Porque, por exemplo, na barra fixa, não é só meus músculos, não é só a capacidade dos meus músculos de fazer força e me puxar meu peso para cima da barra, mas é também a coordenação intramuscular, a coordenação intermuscular, o sistema nervoso disparando sinapses, tudo isso vai ficando mais eficiente à medida que eu faço mais vezes. Na verdade, tudo na vida é assim. Pela teoria dos outliers, eu falo lá que tudo que você ficar 10.000 horas trabalhando, você vai se tornar um especialista. Não se prender nesse número, mas a ideia central é, tudo que a gente faz bastante, a gente aprimora. Então, o aprimoramento do gesto esportivo, ele vem do acúmulo de volume de trabalho naquela questão, naquela função. Então, veja que isso conversa com o primeiro princípio. O primeiro princípio é o baixo custo de recuperação. Por quê? Porque para a gente acumular um alto volume, a gente vai precisar ter um baixo custo de recuperação. Porque senão eu não consigo me recuperar. Eu não consigo fazer um alto volume e me recuperar dele. Eu tenho que fazer um alto volume e conseguir recuperar dele. Então, para fazer um alto volume e conseguir me recuperar dele, ele tem que ser um alto volume com baixo custo de recuperação. E aí Jack Daniels fala, 80, 90% dos volumes de treino dos atletas dele, dos atletas campeões, era volume fácil. E a mesma coisa no protocolo soviético. A maior parte do tempo é volume fácil. Para a gente poder fazer bastante volume de treino, com baixo custo de recuperação, e assim a gente conseguir aperfeiçoar mais o gesto esportivo. Aí agora a gente entra Então essa é a lógica que eu fui vendo, né? Que esses dois primeiros princípios eu vi que conversavam muito bem o treino de Jack Daniels, a fórmula de corrida de Jack Daniels, com a lógica do protocolo soviético. E tem um terceiro ponto no protocolo soviético, ele não adentra ali na fórmula de Daniels diretamente, mas a gente pode fazer uma ponte entre elas, que é o treinamento antiglicolítico, lá no protocolo soviético. E agora eu vou tentar explicar de uma maneira mais fácil. Basicamente, a gente tem 3 sistemas energéticos no nosso corpo. O sistema aeróbico, que vai usar predominantemente a gordura. A gente vai ter um sistema que chama ATP-CP, que a gente vai usar basicamente a creatina, digamos assim, né? Você já viu o pessoal tomando creatina? A creatina é justamente para aumentar o ATP-CP, que é exercícios de esforço intenso e breve. Intenso e breve. Vamos colocar aí, ó, de 15, 20, no máximo 30 segundos, um esforço muito intenso, a gente usa o ATP-CP. E aí o outro, né, o que não é isso aqui, não é aeróbico. Assim, tô resumindo, tá? Resumindo, bem superficialmente. O que não é aeróbico, o que não é ATP-CP, é a glicose, é o sistema glicolítico. Que, por exemplo, quando a gente pode observar bem, né, o sistema glicolítico, quando a gente está fazendo uma série,
né, muito longa, por exemplo, e aí o músculo começa a queimar. O músculo começa a queimar porque ele não é, é um, é um sistema anaeróbico. Então gera aquela acidez e aquela acidez dá aquela queimação no músculo. Você já sentiu essa queimação. Então, isso aí é um dos problemas, entre aspas, aí do, do glicolítico, pô, fugiu a palavra aqui. Da via energética glicolítica, isso, da via energética glicolítica. Então, basicamente, o que acontece? O sistema aeróbico e o ATP-CP, ele tem duas coisas. Ele tem um baixo custo de recuperação e ele tem um grande potencial de desenvolvimento, ou seja, você consegue desenvolver muito a sua capacidade aeróbica, você consegue desenvolver muito a sua capacidade de ATP-CP e ela tem um baixo custo de recuperação. Qual que é o problema desses dois? É o tempo, demora mais. Demora mais para se desenvolver é, essa habilidade, desenvolver mais essas vias energéticas. E no glicolítico? No glicolítico, ele tem um altíssimo custo de recuperação, ele tem uma baixa capacidade de evolução. Então, enquanto, sei lá, vamos supor, do aeróbico e do ATP-CP, você pode sair e evoluir um tantão, mas demora. O glicolítico você evolui pouco, mas você evolui rápido. Rapidamente você consegue atingir ali um novo patamar com o sistema glicolítico. Por isso, inclusive, que as pessoas às vezes começam a treinar com o sistema glicolítico e já sentem alguma diferença na performance ou no tamanho. Mas qual que é o problema dele? É que ele tem um alto custo de recuperação, e então você não vai conseguir ficar acumulando muito volume com ele, ou não por muito tempo. E esse tem uma evolução rápida, mas ela é curta. Você não consegue ficar continuamente evoluindo em grandes quantidades. É uma evolução mais limitada. Então, qual que é a lógica? Partindo disso, considerando, né, que o militar lá tem que estar sempre pronto para qualquer missão, que não pode estar ficando sentindo dor. Você treina com aquela queimação lá, no outro dia seu braço está todo doendo. Então, o que eles desenvolveram? Eles desenvolveram o treinamento antiglicolítico, que basicamente é o quê? É você evitar ao máximo o uso da via glicolítica. Você vai focar nas outras duas vias, a via aeróbica e a via do ATP-CP. Então, quando eu trago aqui, por exemplo, né, nos outros vídeos, o treino de força resistente, o treino de hipertrofia resistente, eles são em si, eu não falei isso nos outros vídeos, porque já estava embutido, mas eles são em si sistemas antiglicolíticos de treino. Por quê? Porque os momentos de estímulo são breves e curtos e intensos, então a gente vai tentar ali, durante aquele estímulo, usar majoritariamente ATP-CP e evitar a glicose, e o tempo de recuperação entre um estímulo e o outro é a via aeróbica. É basicamente tipo, esse sim que é. Parece que então as pessoas pensam, é um HIIT? Não, não é um HIIT. É semelhante ao HIIT. Por quê? A gente não quer sentir aquela queimação, a gente não quer sentir aquela fadiga, e é por isso também que ele é treinado de forma ritmada. Então, juntando então esses três princípios, né? Baixo custo de recuperação, aperfeiçoamento do gesto esportivo, treinamento antiglicolítico, como que a gente pode adaptar o treino de força resistente ou o treino protocolo soviético para um treino de corrida? E aí, juntando esses três princípios, eu converso também automaticamente com a fórmula de corrida de Jack Daniels, onde que no 80, 90% eu vou pegar aqui essa de Daniels também, para poder fazer um temperinho aqui desses três princípios. Como que o Daniels fala, 80, 90% tem que ser de volume fácil. O que é o volume fácil que ele chama, no final das contas? O volume fácil vai ser justamente o que? Você usar uma intensidade de corrida que você vai ficar na parte aeróbica. Mas vamos aqui para os três passos primeiro, para a gente entender melhor, para não confundir a cabeça. Primeiro passo, o treino de corrida ele vai ser dividido em dois tipos de corrida. Corrida contínua e corrida intervalada. Primeiro passo. Segundo passo, o treino de corrida contínua é o treino de volume fácil que Jack Daniels fala e então, usando o temperinho de Daniels, é onde a gente vai acumular 80 a 90% do nosso volume de treino de corrida. O volume de treino de corrida, basicamente, quilometragem semanal. Então vou colocar aqui, ó, 80 a 90% da sua quilometragem semanal vai ser feita com volume fácil. O que é volume fácil? É o volume que vai usar praticamente o sistema energético aeróbico. A gente quer fugir do glicolítico. Então vai ser uma corrida contínua.
colocando em zonas de treinamento cardíaco, Z2 ou Z3. Quando a gente pega o que Jack Daniels traz lá de zona de frequência cardíaca, a gente vê que combina com a zona Z2 e Z3. Z2, o que é Z2? Z2 é aquela zona que você consegue correr e consegue conversar. É um trotinho leve que você consegue correr e consegue conversar. A Z2 também é chamado de zona de conversação. Você consegue então manter um ritmo de conversa. Então é um ritmo bem tranquilo, bem tranquilo, né? Aquele trotezinho bem tranquilo. E o Z3? Z3 é um pouquinho mais intenso. Você ainda consegue falar, mas você não consegue falar frases inteiras. Você consegue falar frases curtas. Você está mais ofegante. É um ritmo um pouquinho mais forte. Dá para calcular isso aí com percentual de frequência cardíaca e tal, mas vai fugir muito do escopo desse vídeo. Mas é uma possibilidade também. Se você tem um monitor de frequência cardíaca, você vê lá qual que é a sua frequência cardíaca máxima, joga ali. Eu recomendo usar a fórmula de Tanaka para calcular a frequência cardíaca máxima. Depois, um outro vídeo eu posso trazer mais específico como que a gente faria isso aqui, mas só para poder não fugir muito do assunto, você pode usar lá, ver lá Z2, Z3, qual que é o percentual, jogar lá, colocar no seu monitor de frequência cardíaca e correr. Então, 80 a 90% do seu treino de corrida contínua vai ser em Z2 ou Z3, corrida tranquila. Corrida na zona aeróbica, baixo custo de recuperação. Aqui você vai conseguir acumular muito volume de treino, muito volume de corrida, sem forçar tantas articulações, sem trazer um alto custo de recuperação. Você vai conseguir também criar como diz Jack Daniels, é nessa faixa de corrida que você cria suas adaptações para o treinamento aeróbico, né? Você vai aumentar ali a angiogênese, né? Seus membros ali vão começar a produzir mais vasos para poder irrigar mais o músculo durante a atividade física. Você vai aumentar a quantidade de mitocôndrias. Mitocôndrias é a organela lá dentro da célula responsável pela respiração. A grosso modo, seria isso. Então, o músculo ali vai precisar ter uma eficiência maior do oxigênio, né? À medida que você quer aumentar seu condicionamento. Então, vai aumentar a quantidade de mitocôndrias para a gente conseguir fazer para conseguir usar esse oxigênio que a gente está chegando lá nas células. Enfim, é nessa zona aí. Então, o segundo passo seria o treinamento de corrida contínua, você focar em Z2 e Z3 e ser 80 a 90% do seu volume de treino, conforme Jack Daniels, conforme o protocolo soviético. E o passo 3? Passo 3 é o treinamento intervalado. Aí no treinamento intervalado, o que é treinamento intervalado? Você vai dar um tiro e descansar. Vai dar um tiro e descansar. E aí o treinamento intervalado a gente vai usar o quê? Vai usar o treino de força resistente, ou um análogo à força resistente, que nada mais é, no final das contas, que um treino antiglicolítico. Como que a gente vai fazer na prática? A gente pode, por exemplo, estipular algum ritmo. Vamos supor, um ritmo de tarefas por minuto, ou tarefas a cada 2 minutos. O que significa isso? Você vai dar um tiro toda vez que o cronômetro completar 1 minuto. Então vamos supor que você vai dar um tiro de 15 segundos. Você vai dar um tiro de 15 segundos e vai andar 45. Completou 1 minuto, você dá mais outro tiro de 15 segundos e anda 45. Ou se não, você pode dar um tiro um pouco maior, de até no máximo 30 segundos, para a gente não entrar muito na zona glicolítica. E aí você vai dar uma caminhada de 1,5 minutos, ou seja, você vai completar uma tarefa a cada 2 minutos. É o EMON ou é 2MON? Every minute on the minute. Ou every 2 minutes on 2 minutes. Não, desculpa o inglês aí. Mas essa que é a lógica. Só que, na hora que você for dar esse tiro, você não vai dar esse tiro no seu 100%. Você vai tentar dar esse tiro aí no 80%, 90%. Por quê? Porque a lógica é você acumular volume fácil também no treinamento intervalado. Então, vamos supor lá que você vai calcular seu volume de treino, vai distribuir ele aí em 1, 2 treinamentos intervalados, por exemplo. Se você treina 5 ou 6 vezes na semana corrida. Se você treina 3 vezes na semana corrida, provavelmente seu treinamento intervalado vai ser uma vez só. Enfim, você vai pegar lá o seu volume de treino, vai dividir lá nos seus tiros, quanto é que tem que ser feito, de acordo com as suas sessões. E aí você tem que ajustar seu tiro para quê? Ele só vai começar a ficar mais difícil, o treinamento vai ficar mais difícil da metade do treino para frente. É diferente de um HIIT que você já começa pau quebrando. Não, você começa num forte e moderado. E aí é com um acúmulo de treinamento ao longo daquela sessão que você vai começar a sentir que o movimento vai ficando mais difícil da metade para frente. Então, essa seria a forma da gente adaptar o treinamento de força resistente, o treinamento antiglicolítico,
dentro do treinamento intervalado. E é isso aqui, o treinamento intervalado, ele vai desenvolver força, vai desenvolver potência, vai desenvolver a mecânica da corrida, ele vai desenvolver essas coisas. E o treinamento contínuo, ele vai te dar ali a sua base aeróbica. E na hora que você junta as duas coisas, você está muito bem preparado para a maioria das provas. Agora, vale lembrar que tudo depende do tempo que você tem para você treinar. Porque se você tem muito tempo, provavelmente você consegue manter esses dois tipos de estímulo com baixo custo de recuperação, acumulando muito volume e tá ok. Porém, se você tem curto tempo para uma prova, por exemplo, seu TAF está chegando, aí talvez seja interessante a gente colocar um pouco de treino, uma pitada de treino na zona glicolítica. Por quê? Porque a zona glicolítica ela desenvolve rápido, ela tem um alto custo de recuperação, mas ela desenvolve rápido. Então, por isso que no protocolo soviético para o TAF, tem um treino lá que é mais glicolítico. Justamente por quê? Porque as pessoas vão procurar o TAF depois que o TAF já está chegando. Elas não vão, a maioria, né? Aquela pessoa que pega ali para treinar 6 meses antes do TAF, ela vai chegar lá sobrando o TAF. Agora, a maioria das pessoas, geralmente elas começam a se preocupar com o TAF quando elas começam com muita antecedência, com 3 meses. Geralmente quando as pessoas me chamam lá no inbox, que eu pergunto, quando é 3 meses eu já fico, bacana, você já tem um tempo melhor para treinar. Geralmente assim é o máximo, porque na média as pessoas procuram com 1 mês e meio, 40 dias, 1 mês, elas querem começar a treinar para o TAF, aí já está muito em cima da hora. Então, mas mesmo com 3 meses, se você for parar para pensar do ponto de vista de corrida, não é um tempo assim muito grande para você se desenvolver muito bem na corrida para um TAF. Então, por isso que tem um treino também de um pouquinho de treino, uma pitada de treino glicolítico ali para a gente desenvolver aproveitar a parte do glicolítico que tem esse desenvolvimento rápido e, ao mesmo tempo, não gastar muito o nosso custo de recuperação. Como ele tem um alto custo de recuperação, a gente vai colocar só um pouquinho de treino dele. Então, isso que eu queria trazer para vocês hoje é a adaptação do protocolo soviético, do treino de força resistente para a corrida. Por quê? Lembrando, por que disso? Por quê? Porque com isso a gente consegue um menor custo de recuperação, a gente consegue treinar com menor percepção de esforço, então parece que é um treino mais fácil, né? É um treino menos desgastante, porque a gente está ali com a percepção de esforço menor. A gente tem menor risco de lesão e a gente consegue manejar a nossa fadiga, o nosso custo de recuperação, para a gente ter um potencial de maior acúmulo de volume, porque acumulando mais volume a gente aperfeiçoa mais o gesto esportivo, acumulando mais volume a gente tem mais resultado. E para isso eu trouxe essas 3 premissas básicas, então, do protocolo soviético, que é o baixo custo de recuperação, aperfeiçoamento do gesto esportivo e treino antiglicolíticos, e mostrei como que a gente aplicaria isso no treino de corrida. Basicamente em 3 passos: dividir seu treino de corrida em contínuo e intervalado. O contínuo você vai usar a zona aeróbica, vai usar a via energética aeróbica e vai ser 80 a 90% do seu treinamento. Então vai ficar ali Z2 ou Z3. Seu volume de treino de corrida vai ficar aqui 80 a 90% nisso aqui, 10 a 20% vai ser então o terceiro passo no treinamento intervalado, que se você tem muito tempo, você vai usar você pode, né, usar só o treino de força resistente, análogo, ou o treinamento antiglicolítico para o seu treinamento intervalado. Porém, se você tem um TAF chegando, é interessante você intercalar. Ora você faz um treino aqui de antiglicolítico, ora você faz um treino também um glicolítico, você coloca uns tiros mais longos, tiro de 2 minutos, por exemplo, para você poder ter esse desenvolvimento se você tem um TAF. Tem um alto custo de recuperação, tem um desenvolvimento mais rápido. Se você tem mais tempo, talvez você possa conseguir ficar só no treinamento antiglicolítico, desenvolvendo ali potência, velocidade, mecânica de corrida, etc. E tendo um bom desenvolvimento, um bom acúmulo de volume com baixo custo de recuperação. Então, é isso. Como eu disse lá atrás, vou deixar o link aqui. Se você quiser conhecer mais do protocolo soviético, se você quiser que eu entre mais nesse assunto, adentre mais nesse assunto, deixe aqui as suas dúvidas nos comentários, porque esse vídeo ele se baseou na dúvida dos seguidores que me mandaram direct ou mandaram nos comentários. Então, eu vim fazer esse vídeo para poder resolver essa dúvida ou ajudar a esclarecer essa dúvida. Se você tem dúvida, deixe um comentário, porque ela pode ser a origem do seu vídeo também. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha aí, se inscreva no canal, para você ser avisado quando novos vídeos virem ao ar. Como eu disse, a gente está conseguindo manter uma média aí de 5, 6 vídeos por semana no canal. Então esse bate-papo aqui, um pouquinho todo dia, vai também
a gente vai conseguindo aprender melhor também sobre essas técnicas, sobre esses métodos e aprimorando gratuitamente o nosso treinamento. Só com esse bate-papo aqui, a sua curtida, a sua inscrição, a sua ativação aqui nas notificações já ajuda bastante o canal. Eu agradeço bastante se você puder fazer isso. E é isso aí. Tamo junto, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima.